Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor. Estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me cercaram, me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol, que é inferno, me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição eu clamei ao Senhor e gritei por socorro ao meu Deus, e do seu santo templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com os seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela sua repreensão. Ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. E para terminar, Ele me deu total libertação e livrou-me porque me quer bem. Esse Salmo 18 é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. Amém, igreja? O rei Davi, ele escreveu esse salmo e ele é considerado como um diário do rei. Por que ele é um diário do rei? Porque Davi escreve tudo isso depois de 9 anos que ele passa por uma grave, profunda perseguição. Ele escreve esse salmo. E uma coisa interessante, que esse salmo, ele se divide em 4 partes, e eu vou falar um pouquinho delas, porque ela tem tudo a ver com a gente. Parece uma coisa tão distante, mas tem tudo a ver com a gente. E ele começa esse salmo escrevendo uma frase. O que ele escreve ali, irmãos, no começo de tudo? Eu te amo, ó Senhor. Vamos falar juntos? Eu te amo, ó Senhor. É assim que ele começa a escrever esse salmo, né? Ele escreve dizendo que ele ama o Senhor. Ele expressa o seu amor profundo a Deus. Ele declara com sinceridade, com profundeza, aquilo que ele sente para Deus. Isso é muito difícil da gente ver por aí. Uma pessoa declarando o seu amor a Deus assim, começar um texto dizendo: eu te amo, ó Senhor. E a primeira parte desse salmo já é essa. É com a declaração de amor do salmista. Por que será que o salmista escreveu isso? Por que ele começa dizendo: eu te amo, Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque ele teve uma experiência muito grande com Deus. O salmista Davi, ele teve uma experiência profunda de sofrimento com Deus. Se você quiser saber direitinho que tipo de experiência é essa, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 19, até 2 Samuel, capítulo 21, no meio desses textos, que é a metade dos 2 livros juntos, conta todo o sofrimento que Davi passou. Aí você vai entender por que ele diz que ama a Deus. O sofrimento que ele passou fez ele se aproximar mais de Deus. Você sabia que o sofrimento nos aproxima de Deus?
Mas o salmista Davi, ele está aqui dizendo que ele ama a Deus, por quê? Porque do capítulo 19 de 1 Samuel até o capítulo 21 de 2 Samuel, ele passa por um período de sofrimento muito grande. Vocês sabem que Davi era um menino. Ele era um menino de 16 anos que apacentava o rebanho do seu pai. Ele era um ragaton, que era o filho caçula no hebraico, que chama-se ragaton. E o ragaton é aquele que não faz muita coisa de importância na casa. Porque quem tem valor na casa do povo hebreu é o filho mais velho. O filho mais velho, ele herda toda a riqueza do seu pai. O filho mais velho, ele recebe tudo aquilo que o pai construiu, ele deixa para o filho mais velho. E os filhos mais novos se tornam servos do filho mais novo, do filho mais velho. Então o ragaton, ele não tem herança. Davi não tinha herança. Davi não tinha muita importância. Ele era ruivo, ele parecia um midianita. Ele nem cor de hebreu ele tinha. Ele parece que puxou a mãe. A impressão que dá é que ele era um filho bastardo. Inclusive existe uma linha teológica que diz que ele era um filho bastardo, porque ele era loiro, ele era ruivo, e os judeus não são ruivos. Então ele era um filho desprezado, e de repente, quando o profeta chega na casa de Jessé, pai dele, e fala: cadê seus filhos? E está faltando um, então vai buscar. E quando ele veio, ali o profeta consagrou. E ele era um menino que adorava a Deus, ele falava com Deus, ele passava o dia cuidando das ovelhinhas do pai dele, ele ficava jogando pedra com a sua funda, ficava mirando nas árvores, ficando mirando nas pedras, e ele ficava treinando aquilo ali, e era um menino inocente, de paz no coração. E de repente Deus chama ele e o coloca na frente da linha de batalha. Agora ele aparece diante de um gigante que afronta o povo de Israel, e ele então decide lutar com a sua inocência. Ele decide lutar contra aquele gigante, e quando ele derruba, então ele fica famoso. As pessoas começam a gritar que Saul mata 1000 e Davi mata 10.000, Saul mata milhares e Davi os seus 10 milhares. E a inveja de Saul então começou a tomar conta, e você vai ver do capítulo 19 de Samuel, que esse rei, ele recebe um espírito maligno, e a Bíblia fala que ele começa a perseguir o rei Davi, o menino Davi. E ali começa a perseguição. E você vai ver no livro de 1 Samuel, que ele, capítulo 26, que Saul começa a perseguir Davi como se persegue um animal. Ele manda arrancar a cabeça de Davi. E o rei Saul, ele tem 2.000 soldados da sua elite, treinados, que acertavam flechadas, que acertavam lanças, que eram bons de espada. E ele manda aqueles 2.000 caçarem Davi em todos os lugares. E Davi perde a sua paz, e ele não tem descanso, ele não consegue dormir, ele sempre está achando que tem alguém querendo matá-lo, e ele foge para a cidade, para o país dos filisteus, e chegando lá naquela região, os filisteus também querem matá-lo. Ele finge de louco, foge para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão encontra lá 400 homens perdidos, completamente devassos, homens ímpios, homens que não têm misericórdia, e ali ele faz o seu exército, e durante 9 anos esse moço é perseguido, esse moço é provocado, por 9 anos esse moço não tem paz, até que Saul morre, e quando Saul morre, ele tem paz, mas Deus livra ele de muitas coisas. Então eu quero dizer para vocês que é no livramento que a gente aprende quem é Deus na nossa vida. É na doença que a gente aprende quem é Deus. É na necessidade que a gente aprende quem é Deus. Então quando ele fala, eu te amo, Senhor, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe de quem que ele está falando. E é muito bom a gente amar alguém. Quando a gente ama alguém, de verdade, a nossa vida passa a ter sentido. Quando a gente não ama ninguém, ninguém nos ama, a nossa vida não tem sentido. Mas quando a gente passa a amar alguém, a nossa vida tem sentido. Então quando a gente ama alguém, a vida vale a pena. E aqui a Bíblia diz que Davi, ele começa esse salmo escrevendo, falando para Deus que ele o ama. E aqui ele escreve 8 adjetivos nesses 3 versículos aí. No versículo 1, eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha
rocha, é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, e Ele é poder que salva, e Ele também é a minha torre alta, e é digno de todo o louvor. Então são 8 adjetivos que ele escreve aqui, e ele fala do seu amor para Deus. Então ele experimentou o cuidado de Deus na vida dele. Amém, igreja? Então a primeira parte desse salmo é o rei Davi escrevendo quem é Deus para ele. É o grande amor da vida dele. Será que nós podemos dizer isso? Então o rei Davi, ele sofreu esses danos todos, mas ele viu a mão de Deus sempre do seu lado. Você vai observar que o rei Saul era endemoniado, ele estava sendo perseguido por mais de 2.000 soldados. O rei Saul mandou o povo matar Davi. Ele estava sendo perseguido não só pelos soldados, mas por um rei endemoniado, encapetado, cheio de demônios. E esse rei, por 2 vezes, lançou a lança sobre ele, e ele se esquivou, e a lança bateu na parede. Ele tentou matar Davi de todo jeito, tudo isso por inveja. E ele tirou a paz daquele menino que agora já estava virando homem. E uma outra coisa que eu aprendo aqui é que no versículo 4 ao versículo 19, você vai ver que Davi muda a sua fala, a sua voz em relação ao que ele sente de Deus, a forma que ele vê Deus agindo em seu favor. Observe no versículo 4 aí. No versículo 4, ele começa, parece que ele está falando uma coisa que a gente não vê acontecer. Olha o versículo 4, ele diz aqui: as cordas de mortes me enredaram e as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do inferno, que é o Sheol, o Hades, me envolveram. Os laços de morte me alcançaram. A minha aflição, eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Então a terra tremeu e agitou-se os fundamentos dos montes, e os montes se abalaram e estremeceram, porque ele se irou. E aí ele começa a falar que das narinas de Deus saiu fumaça, e ele monta sobre um querubim, mas isso não está aqui na Bíblia. Se você ler 1 Samuel 19 ao capítulo 21 de 2 Samuel, você não vê isso na Bíblia. Mas de que ele está falando? Existem 2 histórias aqui. A primeira história, que eu não vou falar hoje, não vou, porque senão vai tomar nosso tempo, que essa é uma história que aponta para quando o diabo foi lançado na terra. Então Deus veio ao encontro do homem para defendê-lo das maldades do diabo, para não exterminar o homem da face da terra. Mas existe uma outra, e essa é bíblica, que essas palavras que foram tiradas aqui do versículo 9 ao versículo 4 ao 19, são textos que foram extraídos do Êxodo. Lá do livro de Êxodo, você vai encontrar tudo isso que ele falou aqui no livro de Êxodo. Pastor, por que ele fez isso? Porque lá no livro do Êxodo, quando o povo de Deus clamou, Deus ouviu. E ele fala aqui, logo no versículo 4 em diante, que ele clama a Deus e Deus ouve e desce. E começa a mexer com a terra e com o céu para salvar o povo de Israel lá no Êxodo. Olha o versículo 16 aí, por favor. Olha o versículo 16 que está escrito aqui. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. E livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Quando isso aconteceu com Davi? Não aconteceu com Davi isso. Mas Davi está falando do livramento que Deus fez no livro do Êxodo, quando as pragas foram jogadas no Egito, quando Deus fez cair fogo do céu, quando Deus fez as águas virarem sangue, quando Deus mandou as moscas, quando Deus mandou os piolhos, quando Deus mandou as trevas. Deus fez maravilha, Deus fez coisas grandes para salvar o seu povo. E o que Davi está falando aqui, do versículo 4 ao 19, é que o mesmo Deus que operou no livro de Êxodo, era o mesmo Deus que operou na vida dele. E a Bíblia diz, meu amado, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que o Senhor é o mesmo
sempre, ele não muda. Então, o que Davi quis dizer aqui é que o Deus que estava no Êxodo é o mesmo Deus que estava na vida dele. E esse mesmo Deus que estava no Êxodo e que estava na vida de Davi é o mesmo Deus que está sobre a igreja. É o mesmo Deus que está lá no livro de Apocalipse. A Bíblia fala que ele vai fazer coisas tremendas. É o mesmo Deus da prosperidade, da eternidade. A Bíblia fala que Deus não muda. O livro de Hebreus capítulo 12 diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Então, o Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje. Eu não sei qual é o teu dilema, mas nós temos que parar de acreditar em um Deus pequeno, num Deus nanico, num Deus anão, num Deus que desaparece, num Deus invisível que não atua. O Davi está falando aqui coisas que aconteceram no Êxodo. Ele me tirou do meio das águas e ele me livrou do forte inimigo. Ele quer falar que quando Faraó vinha com seus soldados e vinha para exterminar o povo de Israel e estava diante do mar, o mar se abre e o povo passa. E quando o Faraó vai passar, as águas fecham e o povo escapa. É Deus que nos dá o livramento. Repita isso. Eu não sei qual é o nível de problema que você está vivendo. De repente você está com uma enfermidade na sua casa. De repente tem alguém doente lá. Às vezes é você mesmo que está doente. E você está se perguntando, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Estou aqui hoje falando para você que o mesmo Senhor que operou naquela época é o mesmo que opera hoje. O mesmo Deus que livrou o povo de Israel da mão de Faraó foi o mesmo Deus que livrou Davi da mão de Saul. É o mesmo Deus que vai livrar a igreja no Apocalipse da mão da besta, do anticristo. Ah, pastor, estou com medo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Daqui a pouco aparece o anticristo. Daqui a pouco aparece o falso profeta. Não tema. O Deus que atuou lá no Egito, o Deus que operou lá em Israel, é o Deus que operará na terra para livrar a igreja dos ataques satânicos que virão sobre nós. É esse Deus que vai livrar a tua casa. Levanta a mão lá para a tua casa e começa a profetizar e começa a declarar já agora que o Senhor que estava no Êxodo, o Senhor que operou no Egito, o Senhor que operou no deserto, o Senhor que operou na vida de Israel, é o mesmo Senhor que opera na vida da igreja, é o mesmo Senhor que opera na tua vida, é o mesmo Senhor que opera na tua casa, é o mesmo Senhor que opera na vida da tua família, é o mesmo Senhor provedor, aquele que fazia cair maná no deserto, é o mesmo que vai fazer cair as bênçãos sobre a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus nunca prometeu que nós não vamos passar pelo sofrimento. Não, Ele não prometeu, mas Ele prometeu que vai nos tirar lá do meio do sofrimento. Lá está escrito assim, ó, quando tu passar no meio das águas, elas não te afogarão. Mas você passa nas águas, mas Deus não podia ter me livrado das águas? Poderia, mas Ele deixou você passar lá. Só que ela não vai te afogar. Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus não poderia ter impedido de Daniel ser jogado na cova dos leões? Sim, Deus poderia ter impedido que Daniel passasse na cova dos leões. Mas Deus permitiu? Deus permitiu. Mas na hora que jogaram o homem lá no buraco, que estava cheio de leão, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo e ele segura a boca daquelas feras. E aqueles bichos passaram a noite toda assim, ó. Deus deixou ele cair. Pastor, por que o Senhor deixa que eu passe por isso que eu estou passando? Por que eu estou sofrendo? Por que às vezes eu tento sair dessa situação e não consigo? Porque vai chegar um tempo na tua vida que Deus vai operar. Ele vai mostrar para você. Se lá no Mar Vermelho, Ele abriu o mar e aquele povo foi marchando atrás. Ele poderia ter matado o povo de Faraó antes, mas Ele deixou.
Ele quis mostrar a glória dele para aquela nação. Ele quis mostrar a glória de Deus para Davi. E ele quer mostrar a glória dele para você também. Ele quer mostrar para você que ele está contigo. Ele quer que você fale: eu te amo, Senhor, porque o Senhor tem mostrado a tua presença, o teu cuidado comigo, o teu amor na minha vida. Eu te amo, Senhor. Eu quero começar o ano 2022 dizendo: eu te amo, Senhor. Ao invés de você começar o ano pedindo, eu quero isso, esse ano eu quero aquilo, eu quero pedir isso, Ao invés de você começar assim, já começa falando na primeira Santa Ceia: eu te amo, Senhor. Vai lá no versículo 1, vai lá, Aline Vitória. Versículo 1, todos juntos, vamos lá. Já está aí? Já está aí? Então vamos lá. Eu te amo, ó Senhor. Mais uma vez. Eu te amo, ó. Agora você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Bem forte. Hebreus 13:8 diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Ele quem dá força. Então aqui o Senhor, Ele começa a falar aqui que o Senhor Deus, Ele montou nas costas de um querubim e veio socorrê-lo. Olha o versículo 6 aí, por favor. Versículo 6. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Agora, para terminar o verso 6. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. E aí ele complementa no verso 7. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram e estremeceram, porque Ele se irou. Você sabe por que Deus se irou? Deus se irou porque o rei Saul, com um espírito maligno, estava tentando tirar a vida do rei Davi. Então ele clamou, ele falou: Senhor, me ajuda, me socorre. Senhor, eu não sei como que eu vou escapar disso. Senhor, eu não tenho força para lutar com ele. Eles são mais de 2.000 soldados de elite, e mais toda a corporação de Israel estão me caçando, os países vizinhos. Irmão, enquanto Davi estava sendo perseguido por Saul, os países inimigos de Israel ficaram com ódio de Davi, porque ele matou o gigante. Então fala: vamos exterminar esse cara de uma vez. Então para onde ele ia, tinha gente querendo matá-lo. É o que ele fez? Ele clamou. Irmão, sabe o que a gente faz quando a gente não tem saída? Quando as coisas estão apertando a gente, não tem solução para a gente caminhar? Clame a Deus, abre a tua boca, deixa sair lá de dentro da tua alma, grita. Ele fala assim que ele gritou falando: Senhor, me socorre. E a Bíblia fala que o Senhor ouviu o seu grito e desceu de onde ele estava e abalou o céu e a terra, estremeceu os 4 cantos da terra. Deus é aquele, irmãos, que move o céu e a terra. Você sabia disso? Pastor, mas será? É para quem crê. Para quem não crê não adianta mesmo, não acontece nada. A Bíblia fala aqui que Deus estremeceu. Olha aqui o versículo 6 no finalzinho aí, ó. O versículo 6, Salmo 18, versículo 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. E o 7, a terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram e estremeceram, porque Ele se irou. Tem umas músicas que a gente canta que diz que Ele estremece terra, Ele estremece céu e terra. E Deus faz isso. O Senhor nosso Deus, Ele faz isso. Mas nós temos que aprender a clamar.
abrir nossa boca e falar: Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou perdido, eu não tenho solução, eu não sei para onde ir, eu não sei o que falar, eu não sei com quem pedir ajuda. Nós temos que aprender a clamar. Meu amado, na hora que a dor estiver mais forte, na hora que você não vê saída, na hora que você vê que a situação está perdida, na hora que você perceber que as lanças estão cercando, que não tem mais como você escapar, então clame, abre a sua boca e clame, e fale com sinceridade de dentro do seu coração: Senhor, me socorre, Pai, eu não sei o que fazer. Abre a tua boca, irmão. Se tem alguma coisa te afligindo, se tem alguma coisa te apertando, se tem alguma coisa roubando a tua paz, abre a sua boca e clame, porque Deus ouve do seu lugar e desce e move o céu e a terra em nosso favor. Se você crê nisso, diz glória a Deus. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Fale, meu amado, e aplauda o Senhor, porque Ele é poderoso. Aí, é para Ele toda a glória. Clame, aprenda a falar, porque Deus, Ele faz assim, ó. Daqui a pouco nós vamos cantar uma música que diz que na tempestade Ele está. Na tempestade, é no meio da luta que a gente vê Deus. A gente vê Deus na hora da batalha, na hora da provação, na hora que a gente está tudo de escuro. A Bíblia fala que Ele faz a treva vir à luz. Então, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, de ver aqui na Bíblia, mostra que o Senhor vem ao nosso encontro, e Ele move o céu e move a terra. Aqui no versículo 20 ao 29, é a terceira parte do Salmo. Versículo 20, vai lá, Aline Vitória. Do versículo 20 ao 29, a gente vai ver aqui uma afirmação de lealdade de Davi com Deus no meio da luta. Olha como é que começa o versículo 29 aí, ó. 20, desculpe. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me, porque eu segui os caminhos do Senhor e não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Para aí que nós vamos ler mais um pouquinho daqui a pouco. Lealdade no meio da provação. Às vezes nós somos tentados na hora da luta, na hora da dificuldade, abandonar a Deus. E muita gente faz isso. Eu estou doente, vou abandonar tudo, não estou legal, eu prefiro abandonar, prefiro sair, prefiro deixar, eu prefiro não seguir. Não adianta, não adiantou nada. Eu fui leal a Deus até hoje, eu fiz de tudo, eu fiz tudo que eu podia fazer. O que adiantou? O que adiantou servir a Deus? Então é melhor eu parar, é melhor eu desanimar. Não era para fulano morrer e morreu, não era para fulano sofrer e sofreu, não era para eu perder isso, eu perdi. Eu estou no meio de uma prova, onde me viro para cá é luta, me viro para cá é luta. Então existem essas tentações de nós abandonarmos a Deus na hora da provação. E o salmista está contando aqui que ele, na hora da luta, da perseguição, ele não abandonou. Ele fala aqui que ele recebeu de Deus conforme a sua lealdade. Olha aqui no versículo de número, nós lemos aqui o versículo de número 21. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Você sabia que a primeira coisa que Satanás faz é falar nos nossos ouvidos na hora que a gente está passando luta? Ele usou a mulher de Jó. Jó estava passando uma luta terrível, cheio de câncer de pele, cheio de tumor, tinha perdido os filhos, tinha perdido os seus bens, tinha perdido os seus empregados, tinha perdido os seus animais. E aí quando ele está lá sofrendo, estava chegando os seus amigos para meter o pau nele, para falar dele. E de repente a mulher dele fala para ele assim: viu, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e se mata? Por que você não acaba com isso de uma vez? O que adiantou? O que adiantou você servir a Deus até hoje? Por que você não abandona essa fé? Larga esse negócio para lá. Aí Jó vira para a mulher e fala: olha, eu sempre recebi as coisas boas de Deus, eu não vou receber as coisas ruins? O
que acontece na minha vida? Sempre que você estiver passando por algum momento de frustração, de luta, de dificuldade, Satanás vai soprar na sua cabeça: por que você não abandona? Por que você não volta a fazer tal coisa? E tem pessoas que fazem. A minha mulher me deixou, por isso que eu estou aqui. Meu marido me deixou, por isso que eu estou fazendo essas coisas. Agora não adiantou nada, eu estava servindo a Deus. É na luta que a gente apura a nossa fé. É no meio da provação que a nossa fé é testada, é provada, e nós somos aprovados ou reprovados nesse momento. Na hora da angústia, na hora da dificuldade, que nós somos provados. E o que aconteceu aqui foi que Davi, no meio de tanta perseguição, Davi passou fome, Davi passou frio, teve que dormir em caverna, teve que dormir em cima de pedra, teve que fazer um monte de coisa, fingir de louco, ficou babando para poder escapar da morte. 9 anos fugindo das pessoas. E ele chega lá no capítulo 20, no verso 3 de 2 Samuel, de 1 Samuel, se eu não estiver enganado aqui. Ele fala para Jonatas assim: Jonatas, a morte está na minha frente, eu vou morrer, eu estou para morrer a qualquer momento. Eles vão me achar e vão arrancar minha cabeça e vão me matar. Ele estava angustiado, mas nem por isso ele deixou de servir a Deus. Então essa terceira parte do Salmo 18 trata da nossa lealdade a Deus, da sua lealdade a Deus. Irmão, haja o que houver, aconteça o que acontecer, continue firme na rocha, se apega na palavra. Paulo diz que se o viver é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. Então, por mais que você esteja passando na prova, quanto mais o vento está tentando te apertar, segura mais teu casaco, se apega mais a Deus. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você está passando por uma luta há muito tempo. Meu amado, todo deserto tem o começo, o meio e o fim. Eu não sei qual é o tempo que você está no deserto, mas se você começou um dia e está no meio dele, vai chegar a hora que ele vai passar, e Deus vai mandar bênção sobre bênção, sem medida, recalcada e sacudida sobre a tua vida, e você vai poder dizer: valeu a pena esperar no Senhor. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Então espera, aguarde, fica firme, fica sólido, com o pé no chão, não se abale, não desvie, não desanima, não desista, não recua, não volte atrás, mas fica firme, porque a vitória é certa. Deus vai vir com a vitória na tua mão, no tempo certo ele vai te dar a bênção. Diga: eu estou esperando a minha bênção chegar. Continua. Se alguém falar para você: viu, mas você tem passado por tanta frustração e você continua. Irmãos, deixa eu falar a terceira e última parte para vocês, a quarta parte. Hoje nós temos a nossa Santa Ceia. E aqui nós vemos então que é a afirmação da lealdade. Ele foi leal, ele teve medo, foi perseguido. Deus colocou ele na frente da batalha, mas ele ficou firme. Eu quero só ler com vocês aqui ainda nesse texto, do versículo 25 ao 30, por favor. Versículo 25 ao 30. São 5 versículos. Leiam comigo aí. Ao fiel te revelas o quê? Fiel. Ao irrepreensível te revelas o quê? Irrepreensível. Ao puro te revelas o quê? Mas com o perverso tu reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Ele está falando aqui que Deus recompensa. Quando você fica firme, ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Vamos comigo? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aqui é a lei da semeadura. Você é fiel? Deus também permanece fiel. Você é uma bênção? Deus vai continuar te abençoando. Mas se você é perverso, Deus vai tratar você como um perverso e vai te dar aquilo que você merece.
Então, há uma lei da semeadura. Ele está falando aqui que Deus, ele abençoa aqueles que são fiéis, aqueles que se humilham, mas aqueles que são perversos, Deus dá a ele a recompensa. E aqui no versículo 28, olha o versículo 28 para terminar essa terceira parte. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Como com o teu auxílio posso atacar uma tropa, e com o meu Deus posso transpor o quê? Muralha. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Davi estava falando isso no seu diário? Ele estava falando porque ele já tinha sofrido tanto, já tinha visto tanto que Deus fez na vida dele, já tinha experimentado tanto a mão de Deus agir na vida dele, que ele agora ficou mais forte. Ele já tinha experiência. Agora chegou a hora dele ser o rei de Israel. Agora chegou a hora dele assumir o trono. Agora chegou a hora dele mostrar o Deus que ele serve. Então essas lutas que a gente passa, vai deixando a gente mais forte. Ele está falando aqui, olha, agora eu posso transpassar a muralha. Se eu ver uma muralha na minha frente, eu arrebento com ela. Eu não volto mais. Porque eu já passei por tantas experiências com Deus, eu já vi a mão de Deus na minha vida tantas vezes, que agora eu não tenho mais medo. Então nós precisamos aproveitar aquilo que Deus fez na nossa vida e tirar essa lição boa para nós. E eu quero encerrar, já na última parte, falando aqui dos versículos que vão seguir agora, do versículo 30 até o fim. Olha o versículo 30 aí até o fim. Nós não vamos ler tudo, mas eu quero ler apenas alguns versículos com vocês, tá? Até o 40 eu vou ler. Olha aí o versículo 30. São 50 versículos. Diz aqui o 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dá o seu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me e deixaste livre o meu caminho, para que não te torçam os meus tornozelos. Agora o verso 37 e 38, leiam aí comigo. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Verso 39, para terminar. Deste-me força para o combate, subjugastes os que se rebelaram contra mim. Até o versículo 50, ele só vai falar disso, que ele conseguiu vencer os seus inimigos, que ele venceu um rei endemoniado que era Saul, que ele venceu os reis dos filisteus, que ele matou Golias. Ele começa a falar dessas coisas. Aí você fala assim para mim: pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem muito a ver. Pastor, eu não tenho inimigo. Será que não tem? Será que nós não temos inimigo? A epístola de Tiago diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos um inimigo, sim, é o diabo. Um deles é o diabo. Lá no livro de Romanos, capítulo 16, verso 20, diz assim: em breve o Senhor, Deus de paz, esmagará Satanás na sola dos vossos pés. Então aqui nós temos o nosso inimigo, e ele está falando de vencer o inimigo. E eu quero aqui falar dessa última parte com muito carinho e muita atenção, porque é o desfecho desse sermão. Porque nós temos inimigo. O nosso inimigo é Satanás. Satanás quer nos matar. Satanás quer lançar nossos filhos nas drogas. Satanás quer destruir nosso casamento. Satanás quer nos lançar no inferno. Ele quer colocar doenças sobre nós. O diabo quer tirar a nossa paz. Ele quer tirar o nosso lar. Ele quer roubar a nossa alegria. Ele quer tirar
os proventos que nós temos para sobreviver, para nossa subsistência. Ele foi assim desde o início. Sempre ele perseguiu Adão e Eva, ele perseguiu Israel, ele perseguiu Jesus, ele perseguiu a igreja e continua perseguindo. No Apocalipse ele vai continuar perseguindo a igreja. Então Satanás é o nosso inimigo, sim. O diabo é nosso inimigo e ele quer nos destruir. Ele quer acabar com a gente. Porque o inimigo, ele não dorme. O diabo não dorme. Ele nos persegue. A Bíblia fala lá, Pedro fala que ele é como um leão rondando ao nosso derredor. Mas sabe por que Davi escreveu aqui do verso 30 até os 50? São 20 versículos que ele escreve só falando de vitória. E quem lê não entende. É porque ele só podia ter tido vitória. Uma pessoa que professa o seu amor a Deus, uma pessoa que professa sua lealdade a Deus, ficou leal até o final. Uma pessoa que usou a Bíblia, as palavras lá do livro de Êxodo para expressar tudo que ele sentia. Uma pessoa que tem a Bíblia, a palavra de Deus como suporte para a sua vida, no final de tudo, o que acontece com ele? Ele vai ser um vitorioso ou um derrotado? Esse camarada que ama a Deus de verdade, que professa o seu amor a Deus, esse camarada, essa pessoa que confessa a sua lealdade a Deus, essa pessoa que usa a palavra de Deus lá do livro de Êxodo para pautar a sua vida, no final de tudo, ele vai ser um vitorioso ou vai ser um derrotado? Então eu quero profetizar vitória para a tua vida. Se você abrir seu coração diante de Deus e dizer eu te amo, Senhor, e se você for leal à palavra de Deus, enquanto a luta vier, você vai vencer. Pode vir as batalhas, pode vir a gripe, pode vir o diabo, pode vir a luta que vier, Deus vai te dar vitória. E no final você vai dizer, grande é o Senhor que me fez forte, mais veloz do que os pés da coça, e agora eu posso quebrar as muralhas, porque eu sei quem é Deus na minha vida. Diga, eu sei quem é Deus na minha vida. Fica de pé, meus amados. Fica de pé.